Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Bom, para aquelas pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, meu muito obrigado. Como vocês bem sabem, daqueles que sempre me seguem, eu estou sempre passando dicas para que vocês possam ter um sistema produtivo mais eficiente e com muito mais profissionalismo. Por quê? Quanto a gente mais tem conhecimento de como é a condução da nossa cultura no campo, melhor é. Bom, gente, uma das coisas que eu sempre falo a vocês é o planejamento em relação a tudo que vocês vão plantar. Vocês planejando com antecedência, vocês têm uma certa noção do que vai ser gasto lá no campo, não é verdade? Então, gente, é o seguinte, dentro desse planejamento tem uma coisa que eu sempre falo a vocês que é fundamental e importante, é a análise do solo. Por que é importante? A análise do solo, ela serve para fazer com que vocês tenham conhecimento do que a sua terra tem para oferecer para a cultura. Mediante a isso, quando vocês conhecem o que a terra pode oferecer para a sua planta, você tem condições de colocar o que precisa, que está faltando para essa alimentação, e ainda quando você tiver um solo bem equilibrado em relação a nutrientes, minerais, aí vocês só estariam trabalhando com a matéria orgânica, tá bom? Então esses são os pontos principais. Mas outra coisa, por que eu falo sempre para vocês terem um planejamento antecipado com pelo menos, ou no caso 90 dias com antecedência, para saber o que vocês vão jogar? É o seguinte, tem um insumo de extrema importância que todo cultivo deve ter, que nada mais é o que? O calcário. O calcário, ele é um único insumo que é considerado corretivo do solo, que faz com que haja o controle da acidez do solo. Por que os solos nossos são ácidos? Gente, o principal motivo é que o Brasil é considerado, em sua grande maioria do território, um país tropical, porque ele tem esse clima quente, úmido e etc. Tá bom? Claro que em outros lugares não é tão úmido, é mais seco, mas isso vai depender de onde vocês estejam. Mas o ponto fundamental é isso, ele é um país de clima tropical. O que esse clima tropical vai oferecer? Chuva. Chuva é muito bem, obrigado, tá? E ainda nós temos uma característica no nosso solo. O nosso solo, em sua grande maioria do território, ela tem a característica de acidificar junto com a água da chuva. Claro que essa acidificação vai ser maior ou menor dependendo da região que vocês estejam. Então, nem sempre uma análise de solo que é feita no seu sítio vai servir para um amigo da cidade vizinha, entendeu? Muitas vezes, dentro do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda, aonde esteja, você vai ter que tirar mais de uma amostra, porque às vezes por diferença de inclinação, declividade ou um relevo retinho, você vai ter que ter mais de uma amostra de solo, porque cada relevo vai oferecer e ter uma característica química, física e biológica diferente. Aí vocês vão lá e determinar o calcário que vocês vão estar utilizando para poder fazer essa correção da acidez do solo. Essa acidez ela vai ser controlada com esse período de 3 meses. Por quê? Porque é o tempo que ela leva para reagir no solo úmido, tem que estar molhado, tá bom? Então vocês têm que fazer antes do período mais chuvoso do verão, porque a calagem é só feita a cada 2 a 3 anos. Então não é uma coisa que você vai ter que fazer toda vez que existe novo plantio, tá bom?
Não há essa necessidade. É importante por causa do seguinte, ó, por causa do PRNT. O PRNT tem que estar no rótulo do calcário que você comprar. Como a maioria dos calcários, ou dependendo do lugar, é ensacado, você vai ver na embalagem do calcário esse valor do PRNT, tá bom? Por que é importante isso? O PRNT nada mais é do que, olha gente, então ele é poder relativo de neutralização total, medidos em porcentagem. Poder relativo de neutralização total em porcentagem. PRNT. É isso que vocês vão procurar no rótulo do calcário que vocês pretendem comprar. Érica, então quer dizer que todo calcário tem essa determinação? Claro, da mesma forma que o adubo tem um laudo de garantias, o calcário também tem que ter. Isso é previsto por lei. E o PRNT, pela legislação, tem que ser, ó, a legislação brasileira, de 70% a 100%. De 70% a 100%. Érica, por quê? Porque assim, conforme essa porcentagem do PRNT for maior, então se eu tenho um calcário ali, na minha região só tem até 75%, mas se eu pagar mais caro, eu tenho um próximo de 100, tipo 92%. Quanto maior a porcentagem, menos eu gasto, porque o meu valor do PRNT medido em porcentagem, ele vai ser o quê? Maior próximo de 100. Se é próximo de 100, o que acontece? Eu vou pegar perto do 100, vou comprar poucas toneladas por hectare. Se for próximo de 70, aí eu vou ter que ter mais, porque o poder ele diminui. Se esse poder diminui, eu uso mais calcário. Se esse poder aumenta, eu uso menos calcário. Só que é claro que calcário com PRNT 100%, ele é um pouco mais caro. Já com 70% fica mais em conta. Aí eu digo a vocês, o que vale a pena? Será que vale a pena pegar um calcário mais barato, mas em quantidade maior? Ou um calcário mais caro, mas usando uma quantidade menor? Aí vocês pensem muito bem, tá bom? Mesmo porque isso aqui é transporte, depende de frete, isso, aquilo, aquele outro. Com isso, por isso que o PRNT é tão importante. PRNT é importante por causa disso, porque eu tenho que saber qual é a principal característica do calcário que você comprou. E somente através disso que você vai conseguir o quê? Determinar adequadamente o que é necessário adquirir. Érica, eu não tenho espaço no meu sítio, não posso ficar estocando calcário. Ótimo! Se vocês não têm espaço no seu sítio, muito mesmo condições de comprar uma quantidade para deixar estocado, o que vocês fazem? Análise de solo para vocês saberem exatamente o que você precisa, para não jogar dinheiro no lixo e muitas vezes jogar uma quantidade que não vai nem fazer cosquinha. E não vai valer a pena esse serviço todo, não é verdade? Então faça análise de solo, tendo esse resultado em mãos e você já vai e informa o agrônomo e fala, ó, fulano, o meu calcário que eu tenho aqui, para ser comprado, o meu fornecedor falou que o PRNT é 80%, tá? Então faz favor de fazer o cálculo com a PRNT 80% para eu saber quanto que eu vou distribuir. Gente, vocês não têm noção quanto que isso é importante, porque eu já vi empresas de produção agrícola tendo uma diferença muito grande de produtividade e, claro, também de custo, porque tudo você tem que pagar nesse Brasil, não só aqui no Brasil também, né, no mundo todo, tudo tem um preço. Então a gente tem que saber muito bem como fazer esses planejamentos.
Então não adianta você simplesmente achar que está fazendo alguma coisa certa, mas não, tá? Você não está fazendo tão certo. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter disciplina, tem que ser metódico. Se você é um horticultor, um fruticultor profissional, gabaritado e que vive disso, não pode errar. Porque esse erro do início no preparo do solo custa dinheiro. Por quê? Qual é a característica do calcário? Para que eu vou controlar a acidez? É muito simples. Eu controlo a acidez porque a acidificação dentro do solo forma algumas reações químicas. Lógico. Essas palavras eu vi lá na escola, não sei nem mais o que interessa, nem sei o que significa. Pelo amor de Deus, Érica, para, né? Calma, não vou dar aula de química aqui para vocês. Mas eu quero que vocês entendam um ponto. Se eu coloco algo para uma acidez muito elevada e para baixar, qual que é essa necessidade? Bom, gente, primeiro, como a raiz absorve as coisas lá da terra no chão, então eu tô com um sistema radicular nessa porção de solo, não é verdade? Essa porção de solo, ela tem que estar em equilíbrio para poder fornecer o nutriente que ali esteja. Então, se você fez uma adubação de plantio e faz a de cobertura, ela tem que estar equilibrada para a planta poder comer. Com acidez no solo, pH baixinho, ácido, essa planta não consegue absorver o nutriente que está ali no solo e, dependendo de como for a característica do solo, a argila presente, ela vai reter esse adubo ali dentro. E quando retém, você não consegue puxar. Ou seja, todas as vezes que o seu agrônomo for fazer uma recomendação de adubação, que são os nutrientes, sempre tem que colocar um pouco a mais, porque vai ter que contar aquele que é perdido e aquele que pode ficar retido. E a acidez consegue liberar 30% desse adubo retido. Então, para e pensa. Então, se ele pode liberar 30%, significa que o meu solo, com a recomendação, mesmo assim em mãos, vai ter mais adubo para a planta comer? Exatamente. Olha o pulo do gato. Exatamente. Ele vai ter mais comida. Outra coisa que ninguém fala. O calcário, ele vai manter o pH equilibrado, certo? O que tem no nosso solo que o nosso olho não vê e é muito importante, só que não é aplicado lá. Ele já está nesse solo. O que é? Micro-organismo. São fungos e bactérias que faz parte dessa vida debaixo da terra. São aqueles bolores que você vê quando deixa um monte de capim ou quando você fez uma roçada de ali e começou a ficar esbranquiçado. É o mesmo tipo de micro-organismo que deixa essa massa vegetal que você colocou ali na terra escurecida, ela fica preta, ela escurece. Então é a atividade desses micro-organismos que estão aí. E se você tem um solo ácido, eles vão estar ali em menor quantidade. Ou seja, não jogam vinagre para poder limpar uma geladeira? Quem é que faz limpeza e desinfecção não utiliza algo mais ácido para isso? A água sanitária também tem esse nível de acidez e faz esse papel. Então nós usamos bicarbonato, vinagre, água sanitária. São produtos que vai elevar a acidez do meio e assim combater os micro-organismos maléficos para nós. Só que no nosso solo não tem só micro-organismo maléfico. Pelo contrário, tem micro-organismo que vai beneficiar a sua plantação. Por isso que é feito a calagem sempre de forma periódica, a cada 2, 3 anos, metodicamente, para a gente manter esse solo
com pH equilibrado, com todos os micro-organismos bombando ali, deixando de reter como que eu posso falar? Esse nutriente na argila. E outro ponto muito importante, vocês acabam fazendo com que esse solo ele tenha mais características, né, que possa melhorar cada vez mais a produção. Só que o que o micro-organismo come? E a planta também adora se alimentar. Se eu falar para vocês que as plantas são herbívoras, vocês acreditariam? Realmente, as plantas se alimentam de outras plantas. Caramba, alimentação de planta com planta? Sim. Então, quando você faz uma compostagem, faz aquela roçada, deixa a cobertura morta, ou se não, você incorpora esterco com palhada, com folha, isso, aquilo outro, pode-se falar que a planta é carnívora, entre aspas. Não desse jeito, né, que eu tô falando, mas não deixa de ser. Então, dessa forma, gente, o que acontece? Se as plantas gostam da matéria orgânica formada pela degradação de plantas, por que não oferecer? E outra, essa matéria orgânica resultante da degradação de plantas, estercos, restos vegetais, ela vai alimentar o micro-organismo, que eu tenho que ter junto ali no solo. Ó, eu tenho que ter o quê? O solo, que é a parte física, micro-organismo, água, adubo, esterco, tudo isso. E eu ainda tenho que ter restos vegetais dentro deles. E aí, o que eu posso fazer? Eu consigo ter uma alimentação equilibrada para essa planta, sem deixar que isso faça mal a ela, entendeu? Então agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo e até a próxima vez. E não esqueçam de curtir a minha página no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Faz a sua inscrição e clica no sininho para poder receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!